Olá, alunos! Hoje vamos começar o nosso módulo 3 sobre políticas econômicas do curso Mercado Financeiro. Então, esse aqui é o nosso módulo 3, dos 14 módulos previstos aqui nesse curso. Temos ainda um longo trabalho pela frente pelos próximos módulos. E, como de praxe, os fundos, empresas e outros ativos financeiros citados aqui nesse curso, eles são somente exemplos ilustrativos e eles não representam de nenhuma forma a recomendação de compra ou venda de quaisquer ativos financeiros. E esse tipo de recomendação somente podem ser feitas por analistas certificados pela Anbima. Então, aí, quando alguém fazer uma recomendação, só pode ser feita por analistas certificados pela Anbima e também deve sempre verificar a natureza dessas recomendações. Então, as referências de hoje, para a nossa aula de hoje, é o livro do Assaf Neto, Mercado Financeiro. Tem também um pouquinho do livro Introdução à Economia, do Rossetti. E também tem alguma informação do RI da Magazine Luiza também vão ser apresentadas aqui hoje. Então vamos falar sobre gestão da economia. As políticas econômicas têm justamente o objetivo de gerir a economia. Então a gestão da economia ela visa atender às necessidades de bens e serviços da sociedade e atingir determinados objetivos sociais e macroeconômicos, como pleno emprego, a distribuição de riqueza, estabilidade de preços e o crescimento econômico. E as políticas econômicas, ela é o meio que o governo utiliza para ter uma atuação na economia. E os instrumentos de políticas econômicas eles são mais eficientes quando aplicados em mercados financeiros mais desenvolvidos. Já em mercados menos desenvolvidos, cuja a pequena dimensão e a alta concentração de riqueza limita o efeito desses instrumentos econômicos, o governo costuma promover uma maior intervenção no mercado, principalmente por meio da fixação de taxas de juros, controle do crédito, subsídios ao setor produtivo, dentre outras formas. Em resumo, podemos dizer que as políticas econômicas são divididas em três: a monetária, a fiscal e a cambial. Nós vamos falar aqui na aula de hoje sobre a política monetária, fiscal e cambial e vamos falar um pouquinho também sobre inflação. Vamos começar falando sobre a política monetária. As características da política monetária. A política monetária ela enfatiza sua atuação sobre os meios de pagamento, sobre os títulos públicos, sobre as taxas de juros e ela justamente modifica o custo e o nível de oferta de crédito. E a política monetária é geralmente executada pelo Banco Central de cada país. No nosso caso, no Brasil, é executada pelo Banco Central do Brasil. Nós vamos falar sobre isso. A gente fala das instituições que participam do sistema financeiro nacional. E os bancos centrais possuem os poderes e competências próprios para controlar a quantidade de moeda na economia. Então, quando a gente fala de política monetária, a gente fala justamente sobre controle de moeda e de meio de pagamento na economia. A política monetária ela pode ser executada aí de duas formas. Ela pode ser uma política expansionista ou uma política restritiva. Quando nós estamos falando de políticas expansionistas, nós estamos falando de políticas que promovem o aumento da liquidez, injeta maior volume de recursos nos mercados e eleva, em consequência, os meios de pagamento. Com isso são dinamizados os consumos e investimentos agregados, com um reflexo positivo sobre a expansão da atividade econômica. Quando a gente fala de política restritiva, a gente fala de uma política que restringe a liquidez, ou seja, existe menos moeda e menos meios de pagamento no mercado. Quando a gente fala de política expansionista, a gente fala de incremento de meios circulantes, justamente porque há um aumento de moeda na economia, de meio de pagamento na economia. Com isso, as trocas são executadas de uma maneira mais rápida. E quando a gente fala de política restritiva, a gente fala de redução do meio circulante, ou seja, reduzida a quantidade de moeda na economia. Quando a gente fala de política expansionista, normalmente elas são adotadas em momentos de hiato deflacionário, já as políticas restritivas quando há os momentos de hiato inflacionário. Então, justamente a política restritiva ela visa anuar esses efeitos de um hiato inflacionário. Quem que exerce a política monetária? É o Banco Central. E o Banco Central ele pode exercer a política monetária basicamente de três formas.
Ele pode exercer por meio do recolhimento dos compulsórios, ele pode exercer por meio das operações de mercado e por meio do redesconto em empréstimos de liquidez. Vamos falar com detalhes sobre esses 3 itens. Vamos começar sobre o compulsório. O que é esse tal de compulsório? Digamos que eu tenho lá uma nota de R$100 e eu quero realizar um depósito, né? E eu quero guardar esse dinheiro no banco. Eu vou lá no Banco do Brasil, por exemplo, e realizo o depósito desses R$100. E esses R$100, o Banco do Brasil vai utilizar para realizar empréstimos para outras pessoas que necessitam de dinheiro. Só que o Banco do Brasil, por uma determinação do Banco Central, é obrigado a depositar uma parte desses R$100 lá junto ao Banco Central mesmo. Digamos, por exemplo, 20%, quer dizer que digamos um compulsório de 20%, significa que o Banco do Brasil teria que, por exemplo, depositar 20% junto ao Banco Central desse valor depositado, ou seja, ali R$20. E o compulsório é justamente essa parte aqui, que é esse depósito que o Banco do Brasil, ou os bancos, né, em geral, aqui no nosso exemplo, o Banco do Brasil, tem que realizar referente a esse depósito que eu realizei no banco. Então, o compulsório ele representa esse percentual incidente sobre os depósitos captados pelos bancos. E esses depósitos devem ser colocados à disposição junto ao Banco Central. Esse instrumento de controle monetário ele é bastante eficiente, já que ele atua diretamente sobre o meio de pagamento, né, através do multiplicador bancário, ou seja, o banco não tem tanto poder de emprestar todo o dinheiro que eu depositei para as pessoas. Uma parte vai ficar vinculada lá no Banco Central, né? E aí também, assim como nós vimos anteriormente, nós temos como política restritiva, ou seja, se o Banco Central quiser exercer uma política restritiva de política monetária, ele pode, por exemplo, aumentar a porcentagem de depósito compulsório. Ou seja, ele aumentando a porcentagem de depósito compulsório, ele diminui o dinheiro que o banco tem disponível para emprestar para outras pessoas. Ao contrário, como medida expansionista, ele pode reduzir a porcentagem do depósito compulsório. Com isso, o banco ele tem mais dinheiro para realizar outros investimentos, comprar outros títulos públicos, emprestar mais dinheiro para a economia. Seria uma política expansionista essa redução da porcentagem do compulsório. Além do compulsório, o Banco Central também pode exercer atuação sobre a política econômica, né, sobre a política econômica macroeconômica, por meio das operações de mercado. E o que são essas operações de mercado? Essas operações de mercado são justamente a compra e venda de títulos. Essas operações de mercado aberto elas funcionam como um instrumento bastante ágil da política monetária e por meio de regular o fluxo monetário da economia e influenciar os níveis das taxas de juros ao curto prazo. Por meio da compra de títulos, se o Banco Central quiser reduzir as taxas de juros e aumentar a liquidez do mercado, o Banco Central ele intervém no mercado comprando títulos que estão com os agentes econômicos, ou seja, que estão com os bancos, com os investidores. E isso a gente consegue perceber de uma forma bem simples, porque quando ele estiver comprando títulos, ele está gerando uma demanda sobre esses títulos, e quem está vendendo títulos, existe um lado comprador que é o Banco Central, e esse lado comprador ele vai injetar dinheiro na economia, e esses então aplicadores de títulos públicos vão passar a ter o meio circulante, né, o meio em dinheiro mesmo, para exercer aí as suas necessidades em geral. Nós também temos como medida, né, novamente, como medida expansionista, a redução dos títulos em circulação. E também o Banco Central pode realizar a venda de títulos públicos. De modo contrário, se ele quiser limitar a oferta monetária, ou seja, reduzir a liquidez do mercado e ao mesmo tempo elevar a taxa de juros, a postura assumida pelo Banco Central é de emitir e colocar em circulação novos títulos da dívida pública. Quando ele emite novos títulos da dívida pública, ele exerce uma pressão e essa pressão faz com que as taxas de juros aumentem e ele reduz o nível de liquidez no mercado, já que ele está vendendo títulos públicos, né, e pegando esse dinheiro para que ele guarda lá
em seus cofres e retire esse dinheiro da economia. Com isso, ele promove uma medida restritiva, que ele retira, ele coloca novos títulos em circulação e retira o meio circulante da economia. Uma terceira forma do Banco Central exercer a política monetária é por meio dos redescontos e empréstimos de liquidez. O que são esses redescontos e empréstimos de liquidez? Eles são empréstimos de assistência à liquidez. Quando o Banco Central, ele, por meio de uma cobrança de uma taxa de juros, empresta dinheiro ao banco, né? Esse empréstimo de assistência à liquidez ele é um empréstimo realizado pelo Banco Central para as instituições financeiras, com o objetivo de equilibrar as necessidades das instituições financeiras em relação ao seu caixa diante de uma demanda, por exemplo, de mais saques, né? Quando o banco sofre muitos saques, ele precisa de uma liquidez maior. E essa taxa cobrada pelo Banco Central, esse empréstimo, né, ele é cobrado uma taxa de juros, e essa taxa cobrada pelo Banco Central age sobre os níveis de liquidez e sobre os juros que os bancos cobram. Porque quando essa taxa ela é maior, ele exerce uma política restritiva. Quando essa taxa é menor, ele exerce uma política expansionista. A taxa desse empréstimo é chamada de taxa de redesconto. Nós vamos ver no detalhe agora essas duas políticas, né? Quando ocorre esse aumento na taxa de redesconto, reduz em consequência a oferta de crédito no mercado, incentivando o aumento na taxa de juros. É uma medida restritiva, que é quando ele justamente cobra uma porcentagem maior sobre esse desconto bancário. Ao contrário, ao reduzir as taxas de desconto, as instituições financeiras elas são incentivadas a elevar a oferta de crédito e a apurar maiores lucros pelo diferencial entre a taxa cobrada dos depositantes e a taxa de redesconto paga ao Banco Central. É uma medida expansionista. A medida expansionista, nesse caso, é uma menor porcentagem de redesconto. Aqui nós temos um resumo das políticas monetárias e das três formas as três formas principais que o Banco Central pode utilizar como política para atuação sobre a política monetária, né? Então aqui a gente tem as políticas, né, as principais políticas que a gente discutiu aqui, quando ela é expansionista e quando ela é caracterizada como restritiva. Agora vamos falar sobre a política fiscal. A política fiscal, ela justamente vai ser a política de gastos do setor público e os impostos cobrados da população e das empresas. Isso justamente vai ter que ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio justamente entre a arrecadação tributária realizada pelo governo e as despesas deste mesmo governo. Tudo isso com os objetivos macroeconômicos e sociais que a gente viu no começo, referentes à atuação das políticas econômicas, né? Vamos ter alguns exemplos de modificação na carga tributária. O governo, ao modificar a carga tributária dos consumidores, ele vai influenciar também a sua renda disponível. Aqui a gente está tendo um exemplo de aumento na carga tributária dos consumidores. E com esse aumento de carga tributária, as pessoas vão ter que pagar mais impostos, por exemplo. E, por exemplo, o consumidor pode ser levado a reduzir os seus índices de poupança, né, os seus níveis de poupança, e muito provavelmente a quantidade de bens e serviços que ele costuma adquirir. Então, um aumento de impostos tem, por contrapartida esperada, uma redução no consumo da população, ou seja, uma redução da demanda agregada. Ou seja, ao aumentar os impostos dos consumidores, os consumidores terão que destinar mais dinheiro ao próprio pagamento de impostos e vão reduzir, e podem ser levados também, né, a reduzir o nível de consumo, né, da população aí, em geral. Outro exemplo de modificação na carga tributária é o aumento na carga tributária das empresas. Nesse exemplo, se o governo elevar a cobrança de impostos das empresas, duas importantes repercussões elas são previstas. A primeira é a redução dos resultados, o que torna o capital investido pelos investidores nas empresas menos atraente, e também uma menor capacidade de investimento por acumular menores fluxos de caixa.
Ou seja, a empresa acaba dependente de mais empréstimos para financiar a sua atividade. Ou seja, o aumento na carga tributária para as empresas, nesse caso, gera uma pressão, né, para que os seus resultados fiquem menores e gera uma pressão também no capital investido, ele se torna menos atraente com uma redução de impostos, né, na carga tributária das empresas. E o governo, como que ele fica, né, com essas alterações na política fiscal? O governo ele vai arrecadar esse dinheiro que das empresas, das pessoas, e vai destinar justamente aos programas sociais e à burocracia do governo, a manutenção da burocracia do governo. E sempre que se verificam alterações na política fiscal, por meio dos impostos e dos gastos do governo, isso também se reflete no orçamento do governo. Aí a gente tem um outro exemplo, né, ao adotar uma política de redução de impostos e aumento das suas despesas, para, por exemplo, incentivar o crescimento econômico pelo lado da demanda, os resultados dessas medidas, elas oneram o orçamento da União e podem promover um déficit, né, e esse resultado negativo é coberto pelo governo de alguma forma. Geralmente medidas por meio de emissão de moedas ou de títulos públicos que aumentam a dívida pública do governo. Então, tudo isso é justamente a questão, né, do orçamento do governo, deve ter o controle, né, e se caso os impostos não são suficientes para manter os programas sociais, toda a burocracia do governo, é necessário aí justamente ou a impressão de mais moeda ou a emissão de títulos públicos que aumentam a dívida pública. O orçamento fiscal do governo ele é basicamente composto de receitas tributárias, né, que são determinadas pelos diversos impostos e taxas cobrados pelos agentes econômicos, como o imposto de renda, a contribuição para fins sociais, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, dentre outros vários impostos aí que existem. E as despesas, que são os consumos, os investimentos realizados pelo governo. E ocorrendo um déficit desse orçamento, ou seja, um volume de gasto superior às receitas de impostos nesse período, essa necessidade ela justamente deve ser coberta por novas emissões monetárias e de títulos públicos, de maneira a promover um equilíbrio desse orçamento, né? Tanto a colocação de títulos públicos como a emissão de moedas, elas têm reflexos no equilíbrio monetário, alterando o volume dos meios de pagamento e os níveis das taxas de juros no mercado. E, diante disso, é importante que as políticas fiscais e monetárias sejam estabelecidas de forma complementar, minimizando os desequilíbrios que cada uma das políticas econômicas impõe isoladamente ao mercado. Ou seja, a política fiscal ela deve ser alinhada à política macroeconômica e assim vice-versa, porque se eu tenho uma política macroeconômica de redução dos meios de pagamento, mais uma política fiscal expansionista, eu posso ter eu não vou chegar a lugar nenhum com essas medidas fiscais, eu posso chegar a lugar nenhum. Vamos falar um pouco então do que é uma política expansionista, o que é uma política restritiva, do ponto de vista da política fiscal. Quando a gente fala de política fiscal expansionista, a gente fala de aumento de gastos públicos, e esse aumento de gastos públicos ele incentiva a demanda de bens e serviços pelo governo, mas também gera um aumento na pressão inflacionária, quando eu tenho uma política fiscal expansionista. Ao contrário, a política fiscal restritiva, ela promove justamente uma redução dos gastos públicos, um aumento dos impostos e acaba, por isso, gerar uma redução na pressão inflacionária. Ou seja, a inflação tende a seguir patamares menores do que com a política expansionista. E a avaliação do orçamento público, como que a gente pode realizar? Uma métrica simples é o déficit superávit primário, que são as receitas não financeiras menos as despesas não financeiras. Ou seja, aquilo que não é financeiro e que é de pagamento do governo, né, da União. Sobre dívida pública, vamos falar sobre dívida pública agora. A dívida pública ela é entendida como uma dívida contraída pelo governo no mercado, né, com os diversos agentes econômicos, né, como bancos, investidores, organismos financeiros nacionais, organismos financeiros internacionais
governos estrangeiros, dentre outros, justamente para arrecadar mais dinheiro, né? A formação da dívida pública ela pode ser explicada pelos seguintes objetivos: antecipar receitas de impostos para financiar seus gastos maiores, financiar investimentos sociais, em infraestrutura, acumular divisas estrangeiras, ou seja, moeda estrangeira, executar a política econômica, controlando os níveis de atividade, de liquidez do sistema, dentre outros objetivos, né? E os principais credores da dívida pública são as instituições financeiras, os investidores privados, os fundos de pensão, os organismos financeiros internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, governos de outros países, dentre outros. Então, justamente, o governo vai utilizar a venda de títulos públicos para arrecadar dinheiro por meio do endividamento público, e esse dinheiro vai justamente para as atividades do governo, por exemplo, compra de moeda estrangeira, acumulação de divisas, vários programas sociais, para a manutenção da burocracia do governo. Ainda sobre dívida, nós podemos falar de duas modalidades de dívida. Nós temos a dívida interna e a dívida externa. A dívida interna ela pode ser entendida como os débitos do governo com os credores residentes no próprio país. E a dívida externa, a gente pode entender ela como os débitos do país com os residentes externos ao país. E detalhando sobre essa dívida externa, eles são justamente os débitos do governo e de outros agentes econômicos com os residentes externos ao país. Vamos detalhar um pouquinho sobre a dívida interna. Dívida interna é toda a dívida emitida pelo Tesouro Nacional em moeda nacional, ou seja, em reais, no nosso caso aqui no Brasil, e a dívida pública, e essa é a dívida pública mobiliária federal, que é pela sigla DMPF. Sobre a dívida externa, nós temos a dívida externa bruta. Essa dívida externa bruta, ela não abate o valor das reservas em moeda estrangeira. Ou seja, o Brasil, por exemplo, tem uma reserva estrangeira relativamente grande. Com isso, ele tem uma dívida externa bruta, né? E a dívida externa líquida do Brasil, ele vai abater, por exemplo, o valor dessas reservas em moeda estrangeira. No caso do Brasil, nós não temos uma dívida externa líquida positiva, nós temos uma dívida externa líquida negativa. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as nossas reservas em moeda estrangeira é maior que a nossa dívida externa bruta. Ou seja, no caso do Brasil, nós somos um credor internacional. Nós temos os outros países, né, os outros entes internacionais devem para a gente. E, diferentemente do caso de outros países que têm uma dívida externa líquida positiva, ou seja, mesmo com as reservas em moeda estrangeira, ele ainda tem um débito internacional, né? Sobre dívida externa, aqui nós temos alguns valores da dívida externa líquida do Brasil. Justamente é isso que eu tinha comentado com vocês, que a nossa dívida externa ela é negativa. Mesmo a gente tem uma dívida externa bruta de em torno de 330 milhões de dólares, né? 330 bilhões de dólares, nossa dívida externa líquida, após abater as nossas reservas internacionais, é em torno de 36 bilhões negativos, ou seja, nós temos uma reserva externa maior que a nossa dívida externa bruta. Então, nós estamos com uma dívida externa aí, líquida negativa, e isso é muito bom para o país, né? Essa extração, inclusive, ocorreu no dia 28 de dezembro de 2023. Vamos continuar falando sobre dívida pública? Agora vamos falar um pouquinho sobre como é avaliada a dívida pública de um país. Eu trouxe aqui basicamente 3 métricas para a avaliação da dívida pública. A primeira delas é a relação dívida-PIB, que justamente vai dividir a dívida do país pelo seu PIB. No caso do Brasil, em outubro de 2023, nós estávamos com uma dívida PIB de 74,7%. Quer dizer que tudo que o país gerou de riqueza, quer dizer que toda a nossa dívida do governo geral, aliás, toda a nossa dívida do sistema público aí, em relação ao PIB equivale a 74,7%.
Temos também uma outra métrica, que é o prazo médio de vencimento da dívida, que no caso do Brasil estava em torno de 47 meses. Ou seja, esse prazo médio quer dizer que de hoje a aqui 47 meses, o governo vai ter renovado toda a sua dívida, toda a sua dívida no caso aqui, né? Que a gente está falando da dívida pública. E também a gente tem os juros médios da dívida, que é outra forma de avaliar. A relação dívida-PIB avalia o tamanho da dívida, o prazo médio de vencimento avalia o prazo que essa dívida tem, e os juros médio avalia justamente o custo dessa dívida. Sobre juro médio, nós temos aqui o indexador e a porcentagem da posição em outubro de 2023, e nós podemos verificar que a maior parte da dívida está indexada aí na Selic, uma parte em pré-fixado e outra grande parte também em IPCA. Né? Isso representa a maior parte da nossa dívida pública, estão basicamente nesses 3 indexadores. Né? No caso, o pré-fixado, tem que verificar quais são as taxas desses títulos pré-fixados, a taxa média desse pré-fixado. Então, falamos sobre políticas monetárias, políticas fiscais. Vamos falar agora sobre política cambial. Política cambial é justamente a administração da taxa de câmbio de um país. E taxa de câmbio é a relação entre unidade de uma moeda e outra. Aqui nós temos um exemplo. Digamos que você tem R$5 e você consegue trocar esses R$5 por $1 numa casa de câmbio. Quando você realiza essa troca, quer dizer que a cada R$5 você consegue $1. Ou seja, $1 vale R$5 nesse exemplo, né? Quando a gente fala que o câmbio está valorizado, nós estamos dizendo que é necessário um menor volume de moeda nacional para a compra de moeda estrangeira. E quando a gente fala que temos um câmbio desvalorizado, significa que é necessário um maior volume de moeda nacional para a compra de moeda estrangeira. Quando a gente fala de menor volume, quer dizer que nós, em vez de precisar de R$5, por exemplo, para comprar $1, nós necessitaríamos, por exemplo, de R$4 para comprar $1, R$3 para comprar $1. Quando a gente fala de maior volume de moeda nacional para compra de moeda estrangeira, a gente fala que a gente precisa de mais reais, por exemplo, para comprar $1. Em vez de ser R$3, R$4 para comprar $1, R$5 para comprar $1, R$6 para comprar $1, ou seja, é necessário cada vez um volume maior de moeda nacional para comprar moeda estrangeira. Quando a gente tem um câmbio valorizado, ou seja, a gente precisa de menos moeda nacional para comprar moeda estrangeira, isso acaba favorecendo as importações. Por quê? Fica mais barato nós, dentro do país, comprar com a nossa moeda produtos estrangeiros. E quando a gente tem um câmbio desvalorizado, ocorre ao contrário. Ocorre um favorecimento às exportações, justamente porque o nosso produto é nacional, produzido aí pela agronegócio, indústria, comércio, serviço, etc., fica, em comparação com a moeda estrangeira, fica mais barato do que dos outros países. Então, acaba favorecendo as exportações, o câmbio desvalorizado. Existem, basicamente, 2 formas de gestão da taxa de câmbio. Existe o câmbio fixo e o câmbio flutuante. Vamos falar um pouquinho sobre esses 2. Sobre o câmbio fixo, essas taxas de câmbio fixo, o valor é atrelado a um referencial fixo, né? E isso promove maior nível de certeza ao comércio internacional por revelarem previamente o valor futuro da moeda. No entanto, a manutenção desse padrão de câmbio fixo ele é de maior risco aos governos, obrigando em momentos de desequilíbrio, por exemplo, que eles gastem elevadas somas das suas reservas para manter a cotação da moeda internacional. Ou seja, esse valor de câmbio fixo ele é atrelado a um referencial fixo, e esse referencial ele pode ser o ouro, pode ser o dólar, pode ser o euro, pode ser uma cesta de moedas, pode ser prata, pode ser qualquer outro referencial fixo que essa moeda, que esse câmbio fixo promova. Digamos, por exemplo, que sempre houve um momento no Brasil que tivemos o câmbio fixo, lá na criação do real, em que um real valia $1 e era fixo
Ou seja, a gente tinha um maior nível de certeza, mas o governo necessitava de gastar uma maior reserva cambial para manter esse câmbio fixo. Né? Já sobre câmbio flutuante, no câmbio flutuante, as taxas de câmbio acompanham as flutuações da economia. Né? Ou seja, o câmbio flutuante, apesar de ser menos disciplinado, ele permite maior liberdade às economias para a execução das suas políticas monetárias, né? E ele atribui também maior agilidade no tratamento de eventuais desequilíbrios econômicos, promovendo alterações na taxa de câmbio em consonância com as variações da oferta e procura de moeda. E o equilíbrio, nesse caso, ele vai ocorrer justamente pela oferta e demanda de moeda para a conversão do câmbio da moeda nacional para uma moeda estrangeira. Nós temos aqui, novamente, né, nesse caso aqui, uma desvalorização cambial e uma valorização cambial. Quando a gente tem uma política de desvalorização cambial, estamos falando de uma política que vai estimular as exportações, por exemplo, vai causar um estímulo às exportações. Já quando a gente tem a valorização cambial, nós estimulamos as importações, né, essas políticas econômicas. Quando a gente fala de desvalorização cambial, a gente fala do estímulo do investimento estrangeiro, ou seja, mais dinheiro externo entrando na economia, porque justamente o produto nacional fica mais barato e o externo, né, consegue comprar terra e capital, né, mais barato dentro do país. Já a valorização cambial estimula os investimentos nacionais no exterior, porque a nossa moeda fica mais forte frente às moedas externas e conseguimos comprar, né, realizar investimentos nacionais no exterior. A desvalorização cambial causa um encarecimento dos empréstimos no exterior. E a valorização cambial causa o contrário, o barateamento dos empréstimos no exterior, justamente porque com a valorização você acaba, com a sua moeda nacional, conseguindo quitar de uma forma mais fácil seu empréstimo em moeda estrangeira. Vamos falar um pouquinho sobre os mercados cambiais. Nós temos basicamente dois mercados. O mercado às vistas ou spot, onde são realizadas operações de câmbio para liquidação imediata. No Brasil, a liquidação dessas operações costuma ocorrer em 2 dias úteis ou após a sua contratação, também conhecido como D+2, né? E essas operações de câmbio futuro, elas são realizadas em ambiente de bolsa organizados, né? E seguem as normas de padronizações adotadas. Por exemplo, as bolsas, né, nesses avistas, né, nesses a prazo ou futuro, elas impõem certas exigências e garantias de depósitos de margem, limites de flutuações das cotações, datas predeterminadas de vencimento de contrato, lotes padrões de negociação e assim por diante, justamente para garantir que essas operações sejam liquidadas, né? Sobre o sistema cambial brasileiro, né? O sistema cambial brasileiro, ele é de câmbio flutuante. Não há uma obrigação do governo em manter o câmbio fixo. E assim, quanto mais o dólar estiver em circulação da economia, seja, por exemplo, trazido por turistas, investidores, ou o resultado superavitário da balança comercial, menor vai ser o seu valor em relação à moeda nacional. Ao contrário, se ocorrer uma maior saída de dólar da economia, né, a cotação da moeda nacional vai se desvalorizar. E é importante acrescentar que, no regime cambial flutuante, os reflexos de uma crise econômica ocorrem sobre a taxa de câmbio, determinando uma variação expressiva da sua relação. Apesar do governo não ter essa obrigação em manter o câmbio fixo, as autoridades monetárias elas podem atuar no mercado, comprando ou vendendo dólares sempre que julgarem oportuno. E quando que é oportuno? Quando, por exemplo, for necessário um reforço das reservas cambiais, quando, por exemplo, necessitar houver uma sobrevalorização do real ou do dólar, ou então quando o governo necessitar de liquidez, né, diante de pagamentos da dívida externa, por exemplo. Vamos falar no nosso último tópico, agora sobre inflação. E o que é inflação e por que ela é ruim? Inflação é a alta generalizada dos preços, ou seja, se você tem uma nota de R$100, se você tem seus R$100 aí,
com a alta generalizada dos preços, cada vez você compra menos. Digamos que com R$100 você comprava um carrinho cheio de produtos, depois seu carrinho emagreceu, depois passou a comprar uma cestinha de produtos. A inflação ela é ruim justamente porque você perde o poder de compra do seu dinheiro e ocorre um maior descontrole da economia. E a relação da inflação com a taxa Selic? A taxa Selic é uma das ferramentas do Banco Central para o controle da inflação, né? Por exemplo, o Banco Central, aliás, a inflação aumenta, então o Banco Central aumenta a taxa Selic, né, a taxa Selic meta, e isso acaba por influenciar os bancos a aumentar os juros dos empréstimos. Com isso fica mais caro para os empreendedores e as pessoas pagarem seus empréstimos e tomarem empréstimos também, e com isso a inflação reduz. Sobre ainda política econômica, né, inflação, emprego e crescimento econômico, em geral elas são escolhas conflitantes na chamada política econômica, em que a gente tem uma tabelinha que fala a política e como se comporta as outras duas métricas. Por exemplo, uma política de controle da inflação vai realizar uma pressão para que a inflação seja menor. Naturalmente vai ocorrer uma pressão para que o crescimento econômico seja menor e para que o nível de emprego seja menor. Quando você tem uma política de aumento de crescimento econômico, você vai ter uma política, né, de aumento de crescimento econômico, você também, de uma forma natural, vai ter uma pressão sobre a inflação para que essa aumente e vai ter uma pressão também para que o emprego aumente. E uma política de aumento do emprego vai ter uma pressão sobre a inflação para que esta aumente e uma pressão também para o crescimento econômico aumente. A inflação tem um impacto muito grande nas empresas. Por exemplo, aqui nessa figura, a gente ilustra a inflação e a taxa básica de juros nas despesas financeiras da Magazine Luiza entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. Em dezembro de 2021, quando a taxa básica de juros ainda estava apenas em um dígito, a Magazine Luiza gastava em torno de 1,95% da receita com despesas financeiras. E ela passou a gastar 5,4% da receita em dezembro de 2022. Em 2021, ela teve um lucro, aí nós fizemos uma simulação aqui. Em 2021, ela teve um lucro de R$590 milhões. E em 2000, se caso ela gastasse os 5,47% da receita com despesas financeiras, em 2021, ela teria um prejuízo de R$650 milhões. Ou seja, o impacto da taxa básica de juros e da inflação e, consequentemente, a taxa básica de juros nas empresas é muito grande, né? Então, por isso que a inflação tem que ser sempre mantida dentro dos níveis definidos pelo Comitê de Política Monetária, que é o assunto da próxima aula. Além do Comitê de Política Monetária, todos os entes do Sistema Financeiro Nacional. E aqui encerra essa aula de hoje e espero vocês nas próximas aulas. Obrigado.